Rua do Medo 4 foi confirmado oficialmente pela Netflix. Isso eu já trouxe pra vocês, fiz um vídeo especificamente pra falar só sobre isso e como agora é real oficial, não é rumor e a gente pode confiar. Mas o que isso significa? O que vem agora? Como é que vai ser o filme? Quais foram as notícias que eles liberaram? O que a gente sabe sobre isso? E principalmente, quando ele vai chegar pra gente na Netflix pra poder assistir? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as respostas que a gente já tem, só o que já foi confirmado. Nada de especulação, nada de teorias, a gente vai ter um tempo pra isso depois. Na verdade, eu já tenho um vídeo inteiro chamado Como Vai Ser Rua do Medo 4 ou alguma coisa assim, onde eu trouxe pra vocês todas as coisas que a diretora que criou Rua do Medo falou em entrevistas que ela queria fazer pro futuro da franquia. Então são todas as especulações que ela mesma disse que queria fazer, então faz sentido acreditar que alguma delas pode ser usada aqui. E eu pretendo fazer um vídeo da teoria de vocês logo também. Então o vídeo de hoje é só pra coisas confirmadas, beleza? Então vem comigo. Oi, eu sou a Erin Logston e a gente voltou a falar de Rua do Medo aqui na Ala Secreta finalmente, depois de 2 anos e meio, sendo quem fez a maior cobertura de Rua do Medo desde o seu lançamento. Agora que a gente tem a confirmação oficial, eu posso ressuscitar este fandom e fazer muito conteúdo aqui. Então se você é fã da trilogia ou de terror no geral, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. E se quiser mais coisas de Rua do Medo aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer ver, qual o tema de vídeo você gostaria de ver aqui. Lembrando que eu já tenho trocentos vídeos sobre a trilogia, vou deixar aqui embaixo na descrição o link com toda a playlist, com todos os vídeos que eu fiz, então talvez o vídeo que você queira ver já tenha aqui. Mas de qualquer forma, dessa vez vamos falar de coisa nova. A entrevista onde foi confirmado que Rua do Medo 4 já tá em desenvolvimento nesse momento foi bem curtinha, pelo menos a parte em que eles falaram sobre o Rua do Medo. Ele teve uma fala ali de um parágrafo e foi só isso. E é dali que a gente tem que espremer toda a informação que a gente pode conseguir. O ponto que mais chama atenção é que ele chamou o filme de Stand Alone. Ou seja, ele é um filme à parte, ele fica sozinho. Não vai ser o início de uma nova trilogia, o início de nada. É um filme que se sustenta sozinho. E o que isso traz pra gente é bem assim, provável que esse filme não vai ser uma sequência de Rua do Medo 3. E o site Scream Rant, que pegou essa entrevista e fez uma própria matéria sobre isso, também chegou à mesma conclusão. Então, se você tá se perguntando, a gente vai ter a Dina, a Sam, o Josh, a Zig de volta? Provavelmente não. Porque a forma que ele falou realmente deu a entender que esse filme não vai ter nada a ver com os outros. Vai se passar dentro do universo de Rua do Medo, que é um universo extremamente rico. E se você não sabe o quão grande é esse universo, recomendo muito ver os outros vídeos que eu fiz, principalmente aquele falando sobre todas as coisas que a diretora falou pro futuro da franquia. Porque ela, quando criou os 3 filmes, apesar de dizerem que é baseado nos livros do R.L. Stine, ela criou a história toda sozinha. Escreveu todos os roteiros e planejou o futuro em anos e anos de Rua do Medo. E é muito gigantesco. Então não é uma surpresa total que eles queiram fazer um filme que seja totalmente separado da trilogia. Pode ser um pouco doloroso, eu sei que a gente já pegou muito aos personagens, vocês têm os favoritos de vocês, aliás, deixa aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito, o seu assassino favorito, e a gente queria ver mais deles, principalmente desses personagens que são os assassinos, que a gente viu tão pouco da história deles nos filmes. A gente via ele atacando, mas a gente não sabia quem era ele, qual era a história antes deles serem possuídos. Eu sei que muitos de vocês estavam com muita esperança de que esse seria o futuro de Rua do Medo, uma série dedicada aos assassinos, ou filmes contando a história daqueles que não apareceram, tipo Humpty Dumpty, mas infelizmente não parece ser esse o caminho que eles vão levar. Uma história focando em algum assassino como personagem protagonista parece muito pouco provável, mas ainda é uma possibilidade. Só que reforçando a forma com que ele falou sobre o filme, que vai ser um standalone, um filme à parte, que ele vai expandir a franquia, foram essas palavras que ele usou, esse filme vai expandir a franquia, eu acho que ele vai ser uma coisa completamente à parte desses outros 3 filmes, que vai mostrar que Rua do Medo realmente é muito maior do que só Sarah Fear e a maldição dos Good. Uma coisa também que a gente já bateu papo aqui no canal é que a maldição que os Good fizeram, né, o pacto que eles tinham com o demônio, não é a única forma de ter algum acontecimento sobrenatural no universo de Rua do Medo. Aquele livro que ele usou pra pegar o pacto é um livro enorme, e o pacto que os Good fizeram é só uma página dele. Muita coisa pode acontecer ali ainda. E, na verdade, isso me anima bastante se for o caso que eles seguirem. Como vocês já sabem, eu já falei aqui nos vídeos que a gente bateu esse papo, eu tô muito afim de ver coisas novas, não só o Pacto dos Good. A gente fica muito pensando, não, e se alguém reviver o Pacto dos Good e tudo mais, mas eu quero ver coisa diferente. Levantaram uma questão muito interessante que é sobre os atores, se eles iriam fazer a mesma coisa que Rua do Medo 3 fez, em que a gente tem os mesmos atores do Rua do Medo 1 e Rua do Medo 2, mas interpretando outros personagens. A atriz que fez a Dina em Rua do Medo 1 e 2, aqui faz a Sarah Fear, a Sam faz a Heather e tudo mais. E é muito justo você levantar essa questão de, será que eles vão fazer isso de novo, trazer os mesmos atores só que com outros personagens? É possível, sim.
Mas pensando assim na franquia a longo prazo, talvez eles não façam isso, porque isso levantaria ali uma ideia que os fãs teriam de que todos os filmes de Rodomedo sempre seria com o mesmo elenco. E eu acho que eles não iriam querer se vincular dessa forma. Isso deixaria tanto quanto limitado. E de novo, foi muito legal ver os atores interpretando outros personagens em Rua do Medo. Foi mais uma coisa super diferente que o Rua do Medo fez, além do fato deles lançarem 3 filmes em só 3 semanas, como se fosse uma série, o que contribuiu muito pro sucesso de Rua do Medo. Isso fez ele se destacar ainda mais, ficar ainda mais diferentão e tal. Mas não necessariamente significa que vai ser legal que todos os filmes sejam os mesmos atores com outros personagens. Isso vai ser limitante até pelo que a gente pode ver criativamente. Então, fãs de Rua do Medo que estavam há mais de 2 anos esperando essa confirmação do terceiro filme, fiquem felizes que nós vamos ter o Rua do Medo 4 de fato, mas a minha recomendação é que vocês respirem fundo e abram mão da nostalgia. Porque o que parece vir a ir não é uma continuação de Rua do Medo 3, não vai ter os mesmos personagens e possivelmente nem os mesmos atores. Por isso, estejam com a cabeça aberta para receber coisa nova, o universo de Rua do Medo completamente expandido, coisas que a gente nunca imaginou ver lá dentro agora. Fora que o cara, quando fez a entrevista, também deu a entender que eles estão querendo se inspirar mais nos livros. De novo, os 3 filmes de Rua do Medo que a gente tem até agora não são nada inspirados nos livros do R.L. Stine. Se você for procurar a Sam, se você for procurar a Dina nos livros, você não vai achar. E olha que são mais de 50 livros. A história é completamente original e feita pros filmes. Mas a forma que ele falou, quando ele mencionou que tem tantos livros, que tem tantas histórias que eles podem se inspirar, que é até difícil escolher uma só e tudo mais, me fez acreditar que eles realmente vão focar ali mais em pegar alguma história, ou a essência pelo menos de alguma história, de algum dos livros, ou misturar algumas histórias. O que deixa mais imprevisível ainda o que a gente pode rever por aí, porque pelo menos eu não li nenhum dos 50 livros de Rua do Medo que tem, não tenho muito interesse, para ser sincera. Então não posso sim saber o que esperar disso. Em resumo, o que a gente sabe sobre a história de Rua do Medo? Não será uma sequência, vai ser um filme que se sustenta sozinho e foi vendido como apenas um filme. Eles estão trabalhando em um roteiro de um único filme. Não é o começo de uma trilogia, não é uma série, e até as próprias fontes de mídia lá de Hollywood estão concordando com a gente, os fãs, de que isso é meio que um tiro no pé. Tem uma matéria inteira no Scream Rant, que é um site super gigantesco e super influente lá dos Estados Unidos, falando justamente sobre isso, que quando a Netflix confirmou um só filme de continuação de Rua do Medo, ele meio que largou aquilo que fez Rua do Medo ser um sucesso absurdo que foi, que é o fato de uma trilogia de filmes ser lançado em apenas 3 semanas, como se fosse uma série. Isso trouxe um diferencial tão grande que chamou uma atenção absurda pra Rua do Medo. E ao confirmar apenas um filme, eles estão largando mão disso. Eles estão confiando única e exclusivamente que a fanbase de Rua do Medo vai ser o suficiente pra fazer o novo filme ser um sucesso, e talvez isso não seja o melhor caminho a seguir. Porque se uma pessoa não assistiu nenhum dos Ruas do Medo, quando chegar a Rua do Medo 4, ela não vai assistir ele lá sozinho, mesmo que ele seja um filme meio que antológico, que não siga a história dos outros, que você possa assistir ele sozinho, sem ter visto antes, sem ficar perdido nem nada. Então eu tô muito curiosa pelos próximos anúncios que vão vir por aí, quando eles falarem mais. Eles estão terminando de escrever o roteiro, na verdade já tá terminado, mas eles estão melhorando porque ainda não estão satisfeitos com ele. Então ainda tem muita coisa pra gente ficar sabendo nessa fase. Agora vamos falar sobre outra coisa que eu sei que vocês querem saber muito. Quando esse filme vai chegar pra gente? Como a gente sabe, o roteiro tá agora sendo escrito. Ele deve ter sido parado durante a greve dos roteiristas, já que a Netflix é uma empresa arrombada que não concordou com os termos só no finalzinho mesmo. Então, com certeza, esse roteiro ficou lá congelado por um tempão e agora eles puderam voltar a mexer nele. A greve dos roteiristas acabou, acho que faz um mês e pouco. Então, eles tiveram ali um tempo pra voltar a trabalhar no roteiro e talvez essa pausa, justamente isso ali, tenha feito com que eles não ficassem satisfeitos com esse roteiro. Eles começaram num momento, terminaram no outro, e talvez tenha ficado meio desconexo. Nesse momento eles estão trabalhando pra aprimorar esse roteiro, deixar ele ainda melhor, de forma que todo mundo fique satisfeito, é pra eles poderem de fato dar a luz verde pra gravar o filme. A greve dos atores também acabou bem recentemente, semana passada que foi, então eles vão poder gravar assim que eles terminarem ali. Porém, considerando que talvez eles não usem os mesmos atores, eles vão ter que fazer todo o processo de casting, que é escolher os atores pra interpretar os personagens, então começar a produção, começar a gravar, e depois de gravar ainda tem a pós-produção, que é a edição do filme e tudo mais, que é a parte mais demorada na verdade. Então é bem realista pensar que Rua do Medo 4 só vai chegar na Netflix pra gente poder assistir em 2025. Mas isso é uma previsão
minha, baseada no que eu conheço sobre a produção de filmes de Hollywood e tudo mais. Pode ser antes ou pode ser depois. Eles não confirmaram data nenhuma pra gente ainda. Mas não se preocupe, assim que sair novas notícias confirmadas de Rua do Medo, eu vou gravar um vídeo aqui e trazer pra vocês, quando trouxerem mais sobre como vai ser a história, sobre quando vai ser lançado. Eu sempre vou estar atualizando vocês sobre Rua do Medo, porque aqui é um das coisas principais que a gente fala aqui na Ala Secreta. Mas eu quero saber o que você quer ver em Rua do Medo 4, se você gostou dessas notícias, tá animado que vai ser uma coisa que vai expandir o universo, ou tá triste que não vai seguir a mesma história, com os mesmos personagens, tava pegada a todo mundo. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. E lembrando que logo eu quero fazer um vídeo aqui no canal pra vocês mandarem os personagens que vocês criaram, sabe? Crie o seu próprio assassino de Rua do Medo. A gente já fez isso algumas vezes aqui no canal, sempre foi maravilhoso, vocês mandam personagens incríveis e eu vou fazer de novo. Também vai ter um vídeo pra vocês mandarem as suas teorias de como vocês acham que vai ser Rua do Medo 4 e tal. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder nada e pra você poder mandar suas teorias dos seus personagens pra poder aparecer aqui nos vídeos também. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.